E aí, pessoal? Hoje vamos juntos desvendar um tema que tem tirado o sono de muitos de nós, a ansiedade na galera mais jovem conectada 24 horas por dia. Afinal, será que essa hiperconectividade tem um preço? Com certeza, essa é uma questão que a gente precisa colocar na mesa, né? E não pensem que isso é só preocupação para quem é pai ou professor, não. Essa onda de ansiedade impacta todo mundo de um jeito ou de outro. Exatamente. E para a gente entender melhor essa maré, vamos mergulhar no livro A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Ele destrincha esse cenário e nos dá pistas de como lidar com essa nova realidade. E se preparem, porque o Haidt joga uma bomba logo de cara. Ele fala que a gente tá vivendo uma mudança radical, saindo de uma infância baseada em brincar para uma infância baseada no celular. E aí já viu, né? Muda tudo. Vamos por partes. O que o Haidt defende é que a explosão de casos de depressão, ansiedade e outros problemas de saúde mental entre os jovens, lá pelos anos 2010, tem tudo a ver com essa hiperconectividade e o acesso cada vez mais cedo aos smartphones e às redes sociais. É como se a gente tivesse conectado a molecada no mundo que, ao mesmo tempo que abre um monte de portas, deixa eles mais frágeis. Faz sentido, né? Total. E essa tal infância baseada no celular não é brincadeira, não. A gente tá falando de noites mal dormidas, isolamento, dificuldade de concentração e até comportamentos que lembram vício. É como se o mundo virtual estivesse sugando a energia da galera, deixando eles exaustos e cada vez mais distantes da vida real. E o mais louco é que o impacto dessa história toda não é igual para todo mundo. As meninas, por exemplo, acabam sofrendo uma pressão absurda para se encaixar nos padrões de beleza, para ter a vida perfeita que elas veem nas redes sociais. É uma cilada. Uma comparação sem fim que só alimenta a ansiedade e a depressão. E já os meninos, muitas vezes, se refugiam nesse mundo virtual, mergulhando de cabeça nos games e em outros conteúdos online. E aí o problema é que essa fuga da realidade pode acabar isolando eles e criando um abismo entre o que rola na tela e o que acontece na vida real. E aí, você que tá ouvindo, a gente deve estar se perguntando, tá? Mas o que a gente pode fazer para mudar essa situação? E o Haidt não foge dessa pergunta, não. Ele propõe algumas soluções e uma delas é bem radical. Segurar a onda do smartphone até os 14 anos e banir o uso nas escolas. É como se ele dissesse, deixa a molecada ser criança. Sem essa pressão tecnológica o tempo todo. É uma ideia que causa bastante polêmica, claro, mas o ponto central do Haidt é a gente repensar a infância. Ele defende uma infância mais livre, com menos tela e mais contato com o mundo real, com a natureza, com as outras pessoas. É resgatar o valor do que é real, sabe? Com tudo que a vida tem para oferecer. E para quem tá pensando, beleza, mas e na prática? O que eu posso fazer? O Haidt da letra. Que tal começar a definir um limite pro tempo que os seus filhos passam na frente das telas? Incentivar atividades ao ar livre. Ficar de olho no que eles estão vendo nas redes sociais. Pequenas atitudes podem fazer uma diferença enorme. E não podemos esquecer de algo fundamental. Fortalecer os laços reais. Estimular o contato com amigos e familiares. Promover atividades em grupo. Tudo isso ajuda a criar conexões genuínas e combater o isolamento que essa hiperconectividade pode causar. Afinal, nada substitui o calor humano, né? E essa conversa sobre hiperconectividade não pode ficar só no comportamento, não. A gente precisa entender que ela também mexe com o cérebro. Tem estudos mostrando que o uso excessivo de telas pode causar alterações na estrutura cerebral, principalmente no circuito de recompensa que é ativado quando a gente sente prazer. Você está falando que o cérebro pode ser, reprogramado pela tecnologia. Me explica melhor isso. Isso mesmo. E o mais assustador é que essa alteração no cérebro se parece muito com o que acontece em casos de dependência química. É como se o cérebro ficasse viciado em likes e notificações de novidades. Caramba, essa é sinistra. Acho que a gente precisa se aprofundar mais nesse assunto para entender as consequências disso tudo. Concordo. E no livro Haidt compara a geração atual com as gerações anteriores e os dados são de arrepiar. A partir dos anos 2010, a gente viu um aumento assustador nos casos de depressão, ansiedade e até suicídio entre jovens. E o que mudou nesse período? Adivinha? A popularização dos smartphones e das redes sociais. Coincidência? Acho que não. Parece que abrimos uma caixa de Pandora sem ter a menor ideia do que ia sair de lá, né? E essa mudança, junto com a tal infância baseada no celular, impacta diretamente o jeito como as crianças se desenvolvem. Sem dúvida. As brincadeiras livres ao ar livre, sem a supervisão constante dos adultos, eram essenciais para o desenvolvimento da molecada. Era brincando que eles aprendiam a lidar com frustrações, a resolver conflitos, a negociar, a trabalhar em equipe, e tudo isso rolava naturalmente enquanto eles se divertiam. Mas com a chegada dos smartphones e das redes sociais, essa dinâmica se perdeu. As crianças e adolescentes passaram a ter acesso a um mundo virtual cheio de estímulos e informações, mas muitas vezes vazio de interações reais e significativas. É como se eles vivessem numa bolha desconectados do mundo real e das próprias emoções.
E essa desconexão tem um preço alto a se pagar. O contato constante com as telas, a comparação com a vida perfeita dos outros nas redes sociais, a busca incessante por aprovação e likes, tudo isso gera uma pressão enorme sobre os jovens. E essa pressão pode se manifestar de diversas formas. Ansiedade, depressão, baixa autoestima, distúrbios alimentares, automutilação e até mesmo pensamentos suicidas. Nossa, isso é muito sério. Mas me fala, o hate apresenta alguma solução pra gente sair dessa? Ele apresenta, sim. E uma delas, como já comentamos, é adiar ao máximo a entrada do smartphone na vida das crianças. E quando esse momento chegar, é fundamental estabelecer limites claros para o uso, tanto em termos de tempo quanto de conteúdo. E o que mais a gente pode fazer? Outra solução importante é incentivar atividades que promovam contato com o mundo real. Brincadeiras ao ar livre, esportes, jogos em grupo, atividades artísticas, contato com a natureza. A gente precisa mostrar para os jovens que a vida real é muito mais rica e interessante do que o mundo virtual. É verdade. E não podemos esquecer da importância do diálogo. A gente precisa conversar com as crianças e adolescentes sobre os perigos da hiperconectividade, sobre a importância de ter uma vida equilibrada, sobre a necessidade de buscar ajuda quando se sentir sobrecarregado. Estar presente, ouvir com atenção, oferecer apoio e orientação, tudo isso faz a diferença. E para finalizar, o Hate faz um apelo importante para pais, educadores e governantes. Precisamos repensar a forma como estamos educando as novas gerações. É preciso investir em educação de qualidade que prepare os jovens para os desafios do mundo real, que ensine a pensar criticamente, a lidar com as emoções, a construir relacionamentos saudáveis, a ser resilientes diante das adversidades. É um chamado para ação, um convite para a gente construir um futuro mais humano e sustentável, onde a tecnologia seja uma ferramenta a nosso favor e não uma ameaça ao nosso bem-estar. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, o link para o livro A Geração Ansiosa está na descrição do episódio. Vale a pena a leitura. Sabe, quando a gente fala dessa infância baseada no celular, é importante a gente entender o que o Hate chama de circuito de recompensa, né? É como se fosse um botãozinho de curtir dentro do nosso cérebro. Cada notificação, cada like que a gente recebe, ativa esse botão. E quando a gente passa muito tempo online, esse botão fica sobrecarregado e começa a pedir por mais e mais. Tipo um vício. Exatamente. E o problema é que na vida real as coisas não funcionam assim, né? A gente nem sempre recebe a validação que espera e isso pode gerar frustração, ansiedade. Faz todo sentido. Mas me fala, o que o hate sugere para a gente lidar com essa situação? Ele propõe algumas soluções bem interessantes. Uma delas é a gente resgatar o valor das brincadeiras ao ar livre, do contato com a natureza, dos momentos em família e com os amigos. É como se a gente precisasse se reconectar com o que é real, sabe? É como se a gente precisasse desligar um pouco o Wi-Fi e se conectar com a vida, né? Exatamente. E isso vale pra gente também, adultos. Não adianta a gente querer que os nossos filhos tenham uma relação mais saudável com a tecnologia se a gente vive grudado no celular, né? Verdade. Esse é um exemplo. Mas... E na escola, qual o papel da educação nesse contexto? O Hate defende a inclusão da educação socioemocional nas escolas. Ele acredita que a gente precisa ensinar a molecada a lidar com as próprias emoções, a se comunicar de forma assertiva, a resolver conflitos de forma pacífica, a ter empatia pelo próximo. Ou seja, a escola precisa ir além do conteúdo acadêmico e preparar os alunos para os desafios da vida, né? Com certeza. A gente precisa formar cidadãos críticos, conscientes e resilientes, capazes de lidar com as pressões do mundo moderno de forma saudável e equilibrada. E você que está nos acompanhando, como você tem lidado com essa hiperconectividade na sua vida? Você se considera viciado em tecnologia? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer. É importante a gente ter consciência do tempo que a gente passa online, dos impactos que isso tem na nossa saúde mental, nas nossas relações, na nossa produtividade. Quais são os sinais de que a gente precisa, sei lá, rever a nossa relação com a tecnologia? Se você se sente ansioso, irritado, deprimido quando está longe do celular, se você tem dificuldade para se concentrar, se você se sente isolado socialmente, se você está negligenciando suas responsabilidades por causa do tempo que passa online, esses podem ser sinais de alerta. E o que a gente pode fazer para ter uma relação mais saudável com a tecnologia? A gente pode começar estabelecendo limites para o uso do celular, definindo horários para checar as redes sociais, desligando as notificações, buscando atividades offline que nos deem prazer, como ler um livro, fazer uma caminhada, conversar com amigos e familiares. Como se a gente precisasse se redescobrir fora do mundo virtual, né? Exatamente. É importante a gente lembrar que a tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas que a gente precisa usá-la a nosso favor e não o contrário. E se a gente estiver com dificuldades para lidar com essa situação sozinho, o que a gente pode fazer? Buscar ajuda profissional é fundamental. Um psicólogo pode nos ajudar a entender melhor a nossa relação com a tecnologia, a identificar os gatilhos que nos levam ao uso excessivo do celular, a desenvolver estratégias para ter uma vida mais equilibrada. É importante a gente lembrar que
Não tem vergonha nenhuma em pedir ajuda, né? Com certeza. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E a gente precisa cuidar dela com a mesma atenção e carinho. E você que está nos ouvindo, o que você tem feito para ter uma vida mais equilibrada? Compartilhe suas experiências com a gente nos comentários. Adoraríamos saber como você tem lidado com os desafios da hiperconectividade. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, o link para o livro A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt, está na descrição do episódio. Uma leitura super recomendada. Com certeza. É um livro que nos faz refletir sobre a forma como estamos vivendo e nos convida a buscar um futuro mais humano e conectado com o que realmente importa. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima! Até mais. E lembre-se, o poder de transformar sua vida está em suas mãos.